capítulo 47. Eu quero aqui agradecer ao meu Deus por essa oportunidade, louvar a Deus pela vida da irmã Cristiane, que nos fez o convite, louvar a Deus pela vida dos pastores desta igreja, pastor José, pastor Elaine, que Deus abençoe de uma maneira especial, louvar a Deus pela vida de todas as pessoas queridas que eu conheço, que me conhecem já de muito tempo e que estão aqui, muitos rostos conhecidos, muita gente linda que congregamos juntos, pessoas que conhecem e acompanham o nosso ministério de longas datas. Eu quero abraçar todos vocês nessa noite. Para mim é uma imensa alegria estar reencontrando todos. Estou acompanhada da minha vozinha. Minha mãe não pôde acompanhar, está enferma, meu esposo está viajando, mas está aqui uma grande mulher de Deus me acompanhando hoje. Só tem menos de 1,5 m, mas é 1,5 m de puro fogo santo e poder. Aí não é 500 graus não, é 1000 graus de poder. Isso aí quando Deus pega, ninguém segura. E eu estou feliz, meus irmãos, por estar aqui. Deus é bom. Ezequiel 47, amém? As águas que saíam do templo. O homem levou-me de volta à entrada do templo e vi água saindo de debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado do sul do templo ao sul do altar. Ele então me levou para fora, pela porta do norte, e me conduziu pelo lado de fora até a porta externa, que dá para o leste, e a água fluía do lado do sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água, que batia no tornozelo. Você pode repetir comigo? Tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava ao joelho. Você pode repetir? Mediu mais 500 e levou-me pela água que batia na cintura. Ou outras versões vai falar lombos. Mediu mais 500 e agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. E ele me perguntou: filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. E ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, aonde entra o mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixe, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que aonde o rio fluir, tudo viverá. Só 3 pessoas entenderam? Aonde o rio passar, tudo viverá. Agora sim, fecha teus olhos, Pai, obrigado por esta palavra, por este momento, por este culto tão maravilhoso, Senhor. Que presença gloriosa neste lugar, meu Pai. Tu tens a liberdade aqui, Senhor. Aqui não é outro lugar senão a tua casa. Pode operar, pode trabalhar em nosso meio, papai. Toca mesmo nesta noite. Renova vidas aqui neste lugar, Senhor. Deus, em nome de Jesus, me coloco na posição de vaso. Aqui eu sou a menor, Senhor. Tende misericórdia de mim. E mais uma vez me usa pela tua misericórdia em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Podeis assentar. Glória a Deus. Mas sente glorificando o nome do Senhor. Meus irmãos, confesso para vocês, nós estamos nesse ministério da palavra
Basicamente, desde quando chegamos aqui em Goiânia, a gente veio, eu e minha família, viemos do Pará em 2013. E desde então, o Senhor prometeu que, pela misericórdia dele, me usaria desta maneira na palavra. E até então, o Senhor tem cumprido tudo o que foi falado. Mas eu confesso para os irmãos que, apesar desses mais de 10 anos pregando a palavra de Deus, ainda para mim é uma coisa que sempre é nova. Eu não consigo fingir normalidade e costume diante da palavra de Deus. As minhas pernas tremem, a barriga dói, a mão fica gelada, porque eu acredito, meus irmãos, que isso é do nosso humano, isso é do nosso lado humano. Sentir nervoso, sentir medo, pensar que não vai dar conta. Só que o Espírito Santo nos capacita e pega aquele que pensa que não dá conta, usa da maneira que ele quer para transmitir a sua palavra. Então aqui eu só sou mais um vaso de Deus aqui neste lugar, assim como você. Peço que você abra o teu coração nesta noite para o que a palavra de Deus tem para nos ensinar. Amém? Meus irmãos, essa palavra que nós lemos está no livro do profeta Ezequiel. Nós sabemos que este profeta foi usado de uma maneira peculiar. Sabemos que ele teve um chamado lindo perante Deus. E durante a sua trajetória profética, sacerdotal, nós vemos muitos episódios na vida do profeta Ezequiel. Várias visões marcantes, visões voltadas para a conversão do povo, para a exortação, para a consolação e para a restauração. Aqui no capítulo 47, nós estamos vendo a visão das águas que saíam do templo. Quando nós vamos ler esta palavra, quando nós vamos meditar nela, o Senhor vai nos ensinar grandes lições desta palavra. Lendo ela, nós vamos ver que a palavra relata de um rio que saía do templo. E esse rio saía diretamente do trono. E a palavra vai dizer que esse rio ia se deslanchando a uma direção. O profeta, então, é chamado para ver este rio, por onde esse rio estava passando. Esta visão está relacionada com o povo de Israel, está relacionada com Jerusalém. Nós sabemos que naquele tempo o povo de Jerusalém estava cativo na Babilônia, devido terem rompido a sua aliança com Deus. Nós sabemos que Deus, meus irmãos, Ele nunca exigiu do seu povo seus carros, seu dinheiro, suas casas. A única coisa que o Senhor exigia era a sua adoração completa. A única coisa que Deus exigia era que aquela aliança não fosse burlada, que aquela aliança não fosse rompida, que aquela aliança não fosse adulterada. Deus pediu uma coisa tão simples: santidade, adoração sincera, adoração exclusiva. Mas o povo sempre encontrava um caminho para romper esta aliança. A consequência da aliança rompida com Deus é que a nossa casa fica vulnerável para os ataques do inimigo. A consequência de uma aliança estremecida com Deus é que as nossas portas ficam abertas para o inimigo entrar, agir. E nós sabemos que a ação do inimigo, ele não vem como quem não quer nada. A ação do inimigo é para roubar, matar e destruir. Nunca o inimigo vai entrar num território de crente, numa igreja, para ele não fazer nada. Ele entra querendo destruir. Então nós devemos observar como está a nossa aliança com Deus, como está a nossa aliança com o Senhor. Porque nós sabemos, igreja amada do Senhor, que nós devemos decidir a quem nós servimos. É impossível servir a dois deuses. É impossível servir a dois senhores. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos ao inimigo. E se nós estamos com essa aliança estremecida,
claro que a nossa casa fica território para o diabo entrar e operar. Aqui o povo de Israel estava nessas condições. A sua aliança com Deus tinha sido rompida, estremecida, quebrada, adulterada. Eles permitiram então a idolatria entrar, o pecado entrar, a frieza espiritual, começaram a escarnecer. Mas nós servimos a um Deus que toda a vida foi um Deus de aliança. Toda a vida, durante toda a história, o Senhor sempre procurou um meio de renovar a sua aliança conosco. Sempre o Senhor procurou um caminho para que nós fôssemos reconciliados com Ele. Aleluia! No livro de Ezequiel não é diferente. O Senhor exorta, o Senhor corrige esse povo, mas o Senhor mostra que há uma promessa de restauração para aquela aliança que foi rompida. No capítulo 47 nós vemos como essa aliança iria ser restaurada. A visão fala que o profeta está vendo essa água fluindo do trono. A água que vai sarar a nossa vida. A água que vai sarar a nossa história. A água que vai sarar a nossa família. Ela não vem do Facebook. Ela não vem do WhatsApp. Ela não vem do Instagram. Ela não vem de revista. Ela não vem de televisão. Ela não vem de jornal. A água que flui, ela flui direto do trono de Deus. Essa é a água que pode sarar a minha e a tua história. Aleluia! Glória a Deus. O profeta então está vendo esta água fluindo diretamente do trono. E a palavra vai dizer que existe um homem ali orientando o profeta. E este homem está nas suas mãos com um cordel de medir. Está em suas mãos uma linha de medir. E este homem então começa a medir por onde o profeta deveria passar. Aquelas águas então elas se tornam um rio. E a palavra vai dizer que este homem começa a medir 500 metros. E então, a princípio, essas águas estão aonde? Quem lembra? Tornozelo. Aleluia. Simbologicamente, estudando a história, nós vamos entender que essas águas nos tornozelos significa a caminhada inicial do crente, a caminhada inicial de uma nação, a caminhada inicial de uma igreja. Todos nós sabemos que o início tem que ter um primeiro passo. Todos nós sabemos que a nossa caminhada, ela tem um passo inicial. Primeiro, as águas têm que bater no tornozelo. Primeiro, a gente precisa levantar a nossa mão e dizer: Jesus, eu te aceito como Salvador da minha vida. Primeiro, tem que ter o arrependimento. Este é o primeiro passo na vida de uma igreja, na vida de alguém que verdadeiramente quer servir a Deus. Mas nós sabemos, meus irmãos, que nós não podemos ficar apenas no primeiro passo, porque se nós verdadeiramente somos arrependidos em Cristo, nós não podemos ficar estagnados, nós não podemos ficar parados apenas na primeira decisão. Quem um dia levantou a mão e verdadeiramente aceitou a Ele como Salvador, não se conforma com as águas no tornozelo. Não é porque ele quer ser maior, não é porque ele quer ser melhor, é porque quem um dia experimentou deste poder não consegue ficar com as águas nos pés, não consegue ficar com águas paradas. Ele precisa mergulhar mais um pouco na presença de Deus. Meus irmãos, é por isso que a gente vê muitas pessoas que têm 20, 30 anos de conversão, mas estão exatamente no mesmo lugar que começaram, porque se conformaram com as águas no tornozelo, porque não quiseram mais experimentar da abundância do rio de Deus. E é um perigo, meus irmãos, nós nos conformarmos com essas águas paradas. É um perigo a gente achar que não precisa de mais. É um perigo a gente pensar: eu não preciso orar mais, eu já oro desse tanto.
Eu não preciso ler mais, eu já leio muito. Eu não preciso santificar mais, eu já sou santificado. É um perigo nós acharmos que está tudo bem. O crente que deseja morar nas mansões celestiais, ele está sempre buscando um pouco mais. Quando nós falamos disso, nós lembramos das 10 virgens. Nós observamos que quando elas saíram, todas saíram juntas. 5 levaram azeites em suas botijas. Outras 5 também, todas levaram azeite. Só que as prudentes levaram azeite reserva. Eu imagino que elas, como prudentes, devem ter imaginado: o noivo pode chegar à meia-noite, ou o noivo pode chegar só amanhã. Então esse azeite que eu estou carregando aqui pode não ser o suficiente para a caminhada. Isso é o que acontece, meus irmãos, quando nós estamos inconformados com as águas no tornozelo. Isso acontece quando nós não questionamos, quando Deus usa alguém falando que é tempo de mergulhar mais. Você já pensou se Ezequiel tivesse questionado? Não, mas eu já andei 500 metros. Por que mais 500? O profeta não questiona, ele só obedece. E aonde tem obediência, meu irmão, você experimenta o extraordinário de Deus. Só pode viver experiências extraordinárias em Deus quem não questiona, quem não murmura. Mesmo que você não esteja entendendo o caminho, se Deus está mandando você caminhar, obedeça o que Ele está te ordenando, porque mediante a tua obediência tem cura, tem milagre, tem libertação para tua casa, tem libertação para tua família. Em nome de Jesus. Quanto mais o profeta obedecia, mais ele ia experimentando aquele fluir de Deus. E a palavra vai dizer que o homem mede mais 500 metros. E agora as águas não estão nos tornozelos. Estão aonde? No joelho. Meus irmãos, depois do primeiro passo que todos nós precisamos dar, o de arrependimento, para nos sustentar de pé, é somente uma vida de oração. Sem uma vida de oração, meus queridos, não tem palavra que toque o teu coração de pedra. Não tem louvor que quebra teu coração de pedra. Não existe nada. Muito pelo contrário, sem uma vida de oração, você questiona de tudo, você murmura de tudo, você fica fraco, você fica vulnerável para os ataques do diabo. É necessário, meus queridos, depois da primeira decisão que nós já tomamos um dia, é necessário nós adotarmos uma vida de oração. A palavra de Deus diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, se não me falha a memória: orai sem cessar. Orai sem cessar. Mamael, então nós devemos andar de joelho o tempo todo. Oxalá, meus irmãos, se nós fizéssemos isso, ainda seria pouco. Ainda seria pouco diante de tudo que nós recebemos. Orai sem cessar. Ore em todo o tempo. Seja de joelhos, seja em pé, seja deitado, seja no serviço, seja na faculdade, seja no supermercado. Aonde você estiver, esteja orando ao Senhor. Aonde você colocar a planta dos teus pés, esteja falando com o Senhor teu Deus. Aleluia. As águas nos tornozelos, meus irmãos, elas representam uma base sólida para o restante da história. A gente só pode experimentar o que vem depois que nós temos uma vida de oração. Se nós não tivermos uma vida de oração, meus irmãos, a gente só vai ouvir e nada vai acontecer. É necessário, igreja amada do Senhor, nós termos esse hábito como um modo de viver. É necessário nós quebrarmos protocolos, orar em todo tempo, orar em todo momento, orar a qualquer hora, ter esse vínculo de intimidade com Ele. O Senhor já sabe qual é a nossa precisão
visão. O Senhor já sabia qual era a necessidade do cego. Mas ele pergunta: o que queres que eu te faça? Porque o Senhor quer conhecer como estão as nossas prioridades. O Senhor quer ter um relacionamento conosco. Não é apenas um culto de 2 horas, de 1h30, não. Não é apenas um momento durante a igreja. Não é apenas um ensaio. O Senhor quer ter uma vida de relacionamento. E para ter esse relacionamento conosco, igreja, foi pago um alto preço. Foi preciso ele sofrer. As chicotadas que ele levavam, havia pedaço de osso na ponta do chicote. E a cada chicotada, a sua carne, os seus músculos eram dilacerados. Eram cortados. Foi pago um alto preço para que hoje eu e você tivéssemos essa liberdade das águas estarem nos joelhos. Oséias 6:3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Sem essa vida de oração, meus irmãos, não tem como a gente conhecer o nosso Deus. Não tem como nós conhecermos o Deus que nós servimos. Aleluia, glória a Deus. A palavra vai dizer que o homem mede mais 500 metros. E agora as águas estavam sobre a cintura. Agora as águas já não estavam mais nos joelhos. Quanto mais você ora, quanto mais você se derrama na presença de Deus, mais você vive desse poder, mais você vive dessa presença. Meus irmãos, eu não consigo entender como é que a gente se conforma com cultos normais. Eu não consigo entender como é que a gente se conforma com uma vida normal. Meus irmãos, nós servimos a um Deus de abundância. Nós servimos a um Cristo de abundância. Aquele que quando pisou na terra, os coxos andavam, os mortos reviviam, os cegos enxergavam, os mudos falavam. Por que que nós estamos tão conformados assim? O Senhor falou que este mesmo poder iria ser derramado sobre nós. Essa mesma autoridade estava determinada sobre a igreja do Senhor. Por que que a gente se conforma com uma vida tão parada e tão normal? O Senhor está dizendo: eu não mudei, eu ainda faço milagre, eu ainda opero, eu ainda restauro, eu ainda faço o morto reviver. Foi a minha igreja que parou. Foi a minha igreja que se conformou com as águas no tornozelo. Foi a minha igreja que se conformou com apenas 500 metros. Mas o anjo de Deus está medindo nessa noite mais 500 metros. É para você sair do lugar. É para você andar. Hoje é noite de sair do lugar. Hoje é noite de sair do comodismo. Hoje é noite de sair dessa zona. Chega de culto normal. Chega de trabalho normal. O nosso Deus ainda faz. O nosso Deus ainda é. O nosso Deus ainda pode fazer no nosso meio. Oh, aramai, achou de cantere manai. Ei, iribianda la manai. Ei, ainda é tempo de viver milagre. Ainda é tempo de viver coisas extraordinárias. O Senhor já está com o cordel de medir na mão. A sua linha de medir já está na mão. E Ele está medindo hoje aqui para a Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova. Chegou o tempo de sair das águas do tornozelo. É tempo de viver o extraordinário de Deus. Aleluia. Aleluia, 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 meus irmãos.
Chega, meus irmãos, chega de vivermos conformados. Chega. Chega de vivermos assim, parados. A gente vem, cumpre uma liturgia, a gente já sabe como vai ser o culto, vai ser os 3 hinos, vai ter a equipe de louvor, vai ter os grupos vão cantar, depois vai... É claro que nós temos uma hierarquia, nós temos uma liturgia para obedecer. Nós temos que seguir, porque as coisas de Deus é com decência e ordem, mas no meio disso tudo, o Senhor ainda pode operar. O Senhor habita no meio dos louvores. Então por que durante um louvor Deus não pode curar alguém? O Deus não pode batizar alguém com o seu Espírito? A gente já não vê mais batismo com o Espírito Santo. Eu cresci num tempo em que as campanhas na igreja era para os crentes receber batismo com o Espírito Santo. Irmãos, eu e o meu grupo de criança fomos batizados, quase todos juntos. Era um monte de criança na frente, pastores, falando em línguas estranhas, e a lágrima rolando, descendo no corpo. O que era isso? Era a sede das águas de Deus. Era uma igreja que não se conformava com as águas paradas, com as águas do tornozelo. E o Senhor nunca deixou de medir. O Senhor nunca, a linha de medir nunca saiu da sua mão. Somos nós que não obedecemos mais. Quantas vezes você perde o sono na madrugada e ao invés de dobrar os teus joelhos para orar, você procura qualquer distração? É celular, é conversas, você fica olhando para um lado e para o outro, mas a última coisa que você pensa é em orar. O Senhor está falando aqui nesta noite. Ele continua medindo. Ele continua pedindo para nós caminharmos mais 500 metros. Mesmo que a gente não entenda o caminho. Não questione. Se o Senhor está ordenando para você caminhar, mergulha. Mergulha. É na tua obediência que você vai ver o milagre de Deus na tua vida. É na tua obediência que você vai ver o operar de Deus. Hoje na escola bíblica dominical a gente estava estudando sobre Abraão. Grandes homens de Deus, Abraão, Isaac e Jacó. Homens, o tema da lição diz, homens que o mundo não era digno. E a gente vai ver, meus irmãos, que apesar deles serem homens santos, escolhidos por Deus, nas suas trajetórias, tiveram falhas, deslizes, tiveram falta de fé. Mas a gente viu as promessas se cumprindo quando houve obediência. Sai da tua terra, sai do meio da tua parentela para uma terra que te mostrarei. A gente vê que o Senhor sempre pede algo que está ao nosso alcance, mas a gente não quer obedecer. A gente sempre quer questionar. A gente sempre tem um argumento. Nós somos mestres nisso. Sempre temos algo para dizer, para questionar. Mas por que, Senhor? A gente quer ensinar a Deus como Ele vai chegar até nós. Como Ele vai fazer um milagre na nossa vida. E Deus está dizendo, eu te conheço, apenas me obedeça. Apenas obedeça a ordem que está sendo dada sobre a tua vida, que está sendo decretada sobre a tua história. É na tua obediência que o milagre vai acontecer. Aleluia, aleluia, aleluia. A palavra vai dizer que chega um momento em que essas águas já não era mais possível atravessar andando, só a nado. Aqui nós vemos, irmão, a fase de um crente, de um povo que se entrega completamente para Deus. As suas direções, a sua ação, o que Ele fala, tudo é direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Quem está sendo guiado pelo Espírito, meus irmãos? É o Espírito quem fala o que ele deve vestir, o que ele deve falar, onde ele deve ir, como ele deve se portar. Quem entrega a sua vida completamente para Deus, o Espírito domina. E você já não anda mais na carne, você anda pelo Espírito.
Você fala pelo Espírito. As suas ações é baseada no Espírito. Quando você pensa em errar, o Espírito vai lá e fala: não é por aqui, não é assim, faz desse jeito, vai por aqui, fala aqui, age desse jeito. Chega um momento quando nós, observa que foi uma trajetória. Primeiro as águas foram aonde? Primeiro aonde? Tornozelo. Depois já não tinha como passar andando. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, meus irmãos, chega um momento em que nós somos completamente direcionados pelo Espírito Santo de Deus. É Ele quem direciona. Porque se a gente andar com os nossos próprios pés, a gente faz besteira. A gente faz coisa errada. Mas quando a gente entrega o controle para Ele, mesmo sem entender, mesmo sem ter medo de se afogar, o Senhor permite a gente viver o seu extraordinário, a sua abundância. Aleluia! Glória a Deus! Oh, aleluia! Aleluia! Faz quanto tempo que você não experimenta deixar o controle para Deus? Faz quanto tempo que você tem tomado as suas decisões por conta própria? Você não consulta mais a Deus, não pergunta: Senhor, é isso mesmo? E muitas das vezes, meus irmãos, a gente até consulta, mas a gente deixa o mal sobressair sobre a voz de Deus. A gente não quer obedecer. Quando o anjo está medindo ali os 500 metros, a primeira coisa que a gente fala: eu não sei nadar, como é que eu vou entrar aí? O Senhor está dizendo: não se preocupa, sou eu que vou te carregar. Sou eu que vou te carregar. Sou eu que vou te levar pelas águas. Tem crente que não está vivendo as promessas de Deus, porque está com medo de entrar no rio e morrer afogado. Deus está dizendo: eu sou o próprio rio, eu sou a própria água da vida. Por que você está com medo de mergulhar em Deus? Mergulha na graça dele nesta noite. Mergulha na presença dele nesta noite. Aleluia! Oh, aleluia! No versículo 7. Quando eu cheguei ali, eu vi muitas árvores em cada lado do rio. E ele me disse: esta água flui em direção da região situada e desce até Arabá, onde entra o mar. Este mar, meus irmãos, que a visão está relatando, é o Mar Morto. Nós sabemos que o Mar Morto, ele é conhecido, famoso, pela sua densidade, alta densidade de sal. Nós sabemos que no Mar Morto, o seu nome já está dizendo, só tem morte. É impossível haver vida naquele mar. Qualquer pessoa que entra naquele mar não consegue mergulhar, porque a alta densidade de sal não permite. A pessoa boia, não consegue. Não existe peixe, não existe vida ali. Mas a palavra está dizendo que esse rio é tão poderoso. Esse rio que sai do trono é tão poderoso, que até onde tinha morte vai haver vida. A palavra está dizendo aqui, não é qualquer cenário não. A palavra está dizendo aquela situação que você pensou que não tem mais jeito, que não tem mais solução. Aquela pessoa que você está orando, que você pensou não tem jeito, vai terminar em morte. Deus está dizendo, não vai terminar em morte não. Porque hoje o rio da vida vai passar por lá. Vai passar por lá, vai passar por lá, vai passar por lá. Eu estou toda arrepiada aqui neste lugar, porque Deus está falando. Tinha crente aqui nessa noite que já estava dizendo, não tem mais jeito, eu já orei, eu já fiz campanha, eu não sei mais o
o que faço. Deus está dizendo: eu estou medindo aqui nessa noite. Entra nas águas, entra nas águas, entra nas águas, entra na água, entra na água, entra na água. Fica de pé comigo nessa noite, fica de pé comigo nessa noite. Entra nas águas de Deus aqui neste lugar. Tem gente que está se conformando com apenas uma grotinha. Tem gente que está se conformando com apenas um ribeiro. Tem gente que está se conformando com pouca coisa. Deus está dizendo: o meu oceano ainda está disponível para você. Aleluia! Tem gente parada, irmãos, porque está achando que a vara de medir, a corda de medir está na mão do ser humano. A corda de medir está nas mãos de Deus. E Ele está medindo para a igreja dele na terra. Chegou o tempo de sair das águas no tornozelo. A minha igreja está muito quieta. A minha igreja está muito parada. A minha igreja está estagnada. Ele está medindo aqui nessa noite. Sai das águas no tornozelo. Sai, 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 sai. Em nome de Jesus, abre a tua boca. 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 Abre a 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 boca. Sai das águas no tornozelo. É noite de viver as profundezas de Deus. É noite de viver as profundezas de Deus. Mergulha, mergulha, mergulha. Pega na mão desse crente que está do teu lado. Segura na mão dele. Segura na mão dela. Agora, 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 agora. Pode cantar, pode cantar, pode cantar. Segura na mão dele, segura na mão dela. Olhe para ele e diga assim: é tempo de mergulhar nas águas de Deus.